O evangelho de hoje é Marcos 11, do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Nesse evangelho, vemos Jesus agir em momentos diferentes. Primeiro, ao entrar no templo de Jerusalém, ele observou tudo, mas como era tarde, seguiu adiante com os 12 para Betânia. No outro dia, ao voltar para Jerusalém, teve fome e procurou frutos na figueira, porém só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Por isso, diante da figueira seca até a raiz, Jesus revela aos seus discípulos que, com fé e oração, eles poderiam fazer acontecer tudo aquilo em que acreditassem. A mensagem que podemos tomar, refletindo sobre esta sequência de acontecimentos, é que o Senhor também mantém expectativa em relação a nós e nos observa. Ele nos adverte de que as coisas que nos acontecem são consequência das nossas ações. Assim, ele nos exorta a permanecer firmes na oração e na ação a fim de que possamos dar frutos de santidade e de justiça. Ainda hoje,
Jesus sente fome dos nossos frutos bons, pois somos as figueiras de hoje, onde ele procura figos para saciar a sua fome. Jesus tem fome do nosso amor expressado em atos concretos de santidade e de justiça. Tem fome do nosso zelo pela sua casa, da nossa oração, da nossa confiança, da nossa fé. No entanto, parece que só tem encontrado quando muito a nossa boa vontade. Isso acontece porque muitas vezes nós, como a figueira, nos preocupamos muito com a aparência. Nós nos ocupamos com ter conhecimento das coisas temporais. Desejamos ser instruídos e, por isso, nos tornamos admiráveis aos olhos humanos. Por isso nós, com a figueira, secamos e nos autodestruímos. Queremos servir a Deus, mas nos revestimos de uma capa atraente, sem nunca alcançar o tempo de dar frutos bons e agradáveis ao Senhor. Assim como os vendedores do templo, nós confundimos o que é do Espírito com o que é da nossa humanidade, e até mesmo com o que é demoníaco. Jesus tem fome do fruto do seu Espírito em nós. O fruto do Espírito é o amor que tem de ser colhido sempre, pois toda hora é tempo de semear e de colher amor. Amor semeado tem colheita certa. A figueira dá figos, o homem, amor. O homem e a mulher que não dá frutos de amor são estéreis. Muitas vezes, porém, nós estamos desvirtuados da nossa condição primária, porque nos deixamos invadir pelos vendilhões e o templo do nosso ser torna-se também uma cova de ladrões. São os maus pensamentos, as maquinações, a vaidade, a falta de perdão, o sentimento de vingança. Precisamos também, como Jesus, expulsar de dentro do nosso coração tudo que nos impede de dar frutos de santidade. As perguntas de hoje são: como está o templo do seu coração? O que você tem pedido na sua oração? Quais os frutos que você tem para matar a fome de Jesus? A sua casa é uma casa de oração? Preparados durante séculos para a vinda do Messias, os hebreus não souberam reconhecer em Cristo a visita de seu Senhor. Com efeito, toda a religião judaica, com suas orações e sacrifícios, perdera o sentido cultural e santificador que Deus havia desejado e corrompera-se, devido à dureza de muitos, num sistema de interesses próprios, sobretudo econômicos. O judaísmo, noutras palavras, tornara-se um negócio. É por isso que Jesus, tomado de santa cólera, pega do chicote e expulsa do templo os mercadores que ali, com sua codícia, profanavam a casa de Deus. Essa mesma purificação, o Senhor quer realizá-la também em nossos corações. O nosso culto tem de ser limpo, franco, sincero, o mais alheio possível a interesses pessoais e mesquinhos. Mas para que cheguemos a adorar a Deus como Ele quer, em espírito e verdade, precisamos dedicar-nos à oração. Tende fé em Deus, manda-nos Jesus, e logo depois acrescenta: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. É só assim, com uma vida de oração constante e confiante no poder de Deus, que poderá brotar no nosso coração
tão duro e egoísta, o fruto sazonado de um amor puro, perfeito, agradável aos olhos do Pai. Que Ele, para quem nada é impossível, purifica-nos por sua graça e torne fecunda a nossa oração, a fim de lhe podermos oferecer o amor que só Ele nos pode dar. Que Deus te abençoe. Bom dia.